Hoje é aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, 25 de janeiro. É interessante que a história é comemorada algumas vezes, ou na maioria das vezes, seguindo o relato daqueles que a escrevem. Mas é interessante, se você parar para pensar, e eu não sei se você sabe dessa informação, mas comemora-se o aniversário de São Paulo no dia que foi inaugurado um quartel-general de tortura, o Colégio de Anchieta, onde aqueles que não comiam carne de porco e guardavam o sábado eram queimados e torturados. Então é interessante isso aí. Mais interessante ainda se a gente pega um contexto importante que hoje, esse final de semana, na verdade 27 de janeiro, mas nesse final de semana, a maioria aí ao redor do mundo está fazendo, a gente não pode usar a palavra comemorar, porque não entra nesse contexto aí de comemorar, mas estamos relembrando a questão do Holocausto. 27 de janeiro, especificamente, é o que comemora-se como data oficial. E é interessante também a gente pensar na questão que a gente vê por aí, até muitos vídeos no YouTube falando que o Holocausto não existiu, que foi uma invenção da mídia e tal. É impressionante isso aí, né? Bom, o ser humano pode falar o que quer, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da escravidão à libertação. Eu vou conversar com vocês a respeito do livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 6. Por que eu peguei esse texto de Êxodo, capítulo 1 ao capítulo 6? Vocês vão entender o porquê que eu falei aí, né? Até da questão da data do aniversário de São Paulo e também da questão de relembrar o fato do Holocausto. Existe um modo de estudar a Bíblia, uma das maneiras de você estudar a Bíblia é você dividir o trecho bíblico. Não é você que divide isso aí pessoas há muitos e muitos anos, há milhares de anos já dividiram a Bíblia em trechos para você estudar. E uma das maneiras de você separar esses trechos é um termo hebraico chamado parashá. Eu não sei, eu não pesquisei a raiz, né? No hebraico a gente tem, no grego a gente tem uma palavrinha chamada perícope. Eu não sei se a palavra em grego, perícope, tem paralelo com parashá em hebraico, não sei a origem das palavras. Mas é mais ou menos a ideia do grego aí, que é um trecho, você seleciona um trecho da Bíblia para estudar a cada semana. A parashá que eu vou estudar hoje de manhã com vocês, que é o trecho da Bíblia, chama parashá, tem nome. Você encontra essa divisão na internet, você procura lá, divisão da Bíblia em parashá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, tá? Para você estudar os 5 primeiros livros da Bíblia em um ano. E a semana retrasada, essa semana a gente está estudando de Êxodo 6 para frente ali, que é a parashá Vaerá, mas a parashá da semana passada é a Shemote, que quer dizer nomes, que é o nome do livro de Êxodo dado pelos hebreus. Shemote é onde aparece aqui, Êxodo 1, verso 1. São estes os nomes. A palavra nome é em hebraico Shemote, nomes. Shem é nome, Shemote está no plural, nomes. E é dado o nome do livro de Êxodo. O nome do livro de Êxodo é tirado da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É o Antigo Testamento traduzido no grego. E aí quem traduziu? Foram os judeus que traduziram do hebraico para o grego, e eles colocaram o nome de Êxodo no segundo livro, que significa saída, fuga, em grego. A parashá, ela foi uma divisão feita por sábios lá do passado,
ela vai de Êxodo 1:1 a 6:1. Então eu queria ler esses dois versos para você perceber algo que eu não sei se eles tiveram isso na cabeça deles quando fizeram essa divisão. Mas eu achei interessante a divisão que fizeram, me chamou a atenção, porque diz assim, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família. Cada um entrou com a sua família, para aí no verso 1. No capítulo 6, verso 1, aparece assim: disse Adonai, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Por que eu achei interessante? Porque começa o verso falando, disse o Senhor, aparece o nome de Deus aqui, o nome impronunciável de Deus, que a gente pronuncia o Senhor, Adonai. Então, olha só como é dividido esse trecho pelos sábios lá do passado. Começa com o nome dos povos, estes são os nomes dos filhos de Israel, e termina o trecho com disse o Senhor, disse Adonai. Então, o nome do povo está ligado ao nome do Senhor. E a gente vai começar a desenvolver essa ideia aqui dentro do texto. O nome do povo está ligado ao nome do Senhor. O nome do Senhor está ligado ao nome do povo. Lembre-se dessa informação. Junto com o texto da Parashá, que é o estudo dessa divisão do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, é costume também ler um trechinho do livro dos profetas. E a gente que acredita assim no Novo Testamento, na questão do Messias tal, a gente estuda também um trechinho da porção do Novo Testamento, chamado de Brit Hadashah, o termo em hebraico. O trecho que a gente estuda junto com esse trecho da Parashá, existem duas divisões aí dos profetas. Tem um grupo que são dos judeus, que são mais do lado do Oriente, que eles estudam Jeremias capítulo 1 ali e 2 aproximadamente. E um grupo de outro grupo de pessoas que são ali da Península Ibérica, que vieram aqui para cá, muito para a América Latina também, estudam Isaías 26. Jeremias 1 é interessante que ele faz, se você lembrar, Jeremias é escolhido no ventre da mãe, Moisés também é escolhido no ventre de Joquebede. Jeremias fala que não é digno do chamado e que ele tem dificuldade de falar porque o povo não vai ouvir. Moisés também fala que tem dificuldade de chamado. Você percebe? Eles procuram tirar textos paralelos, ideias paralelas. O interessante da divisão também de Isaías 26 é que Isaías 26:14 diz o seguinte lá: eu estabeleci um povo e eu fiz crescer esse povo, e o meu nome é exaltado, diz lá em Isaías 26:14. E eu acho muito interessante porque é um paralelo profundo disso aí. Eu estabeleci um povo, eu multipliquei o povo, e o meu nome é engrandecido por meio desse povo. A ideia de Isaías 26:14. E é bem o que nós vamos trabalhar essa manhã aqui. Nome do povo, nome de Deus. E o que está acontecendo em Êxodo aqui? A terminologia, o início do livro de Êxodo, gente, é o estabelecimento do povo de Deus oficialmente. Deus tem um povo. Até então, esse povo era uma promessa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu da terra da parentela e saiu. Ele saiu. Não tinha nada, tinha ele, esposa e uma promessa. Qual era a promessa? Olha para o céu, olha as estrelas, está vendo o número das estrelas? De você eu vou fazer uma grande nação. Reis, rainhas procederão de você e tal. Então Deus faz essa promessa, mas é cumprida em Abraão? Não é cumprida em Abraão. Abraão vive pela fé na promessa.
É cumprido em Isaac? Não, não é cumprido em Isaac. Continua vivendo na promessa. E com Jacó? Começa a se cumprir. Por isso que 80% mais ou menos 80% do livro de Gênesis vai tratar da vida de Jacó. Por que 80% do livro de Gênesis vai tratar da vida de Jacó? Porque é o estabelecimento da promessa a Abraão, estabelecimento do povo de Deus. O que acontece em Êxodo? Êxodo é o início da criação definitiva do povo de Deus, da escravidão à libertação. Escravidão, dificuldade, repressão. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 12, mostra a mulher vestida de branco, sol debaixo, lua debaixo dos pés, sol sobre a cabeça, tendo um filho, gemendo de dores para nascer essa criança. A mulher, sol, lua, está ligada ao sonho de José, e Jacó, estrelas na cabeça, tal, o sonho de José, e vai nascer uma nação sob dores, sob aflição, da escravidão à libertação. Ok. Quando diz aqui, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, essa palavrinha com, ela foi escolhida especialmente por Moisés. Esse terminho aqui que aparece com em português. Moisés poderia ter escrito o tradicional, que todo mundo usa, que é a palavra im, no hebraico, com. Mas ele não usa o com, im, ele usa et, que é difícil ser usado. Só que a preposição et, é uma proximidade íntima e profunda. O que Moisés está escrevendo aqui? O que ele está revelando pelo poder do Espírito? Que quando as pessoas foram para o Egito, elas estavam não só acompanhando fisicamente os filhos, os 70 que foram para o Egito, não estavam só fisicamente acompanhando Jacó, mas estavam intimamente acompanhando Jacó. Por quê? Você lembra da história? Por que intimamente? O que tinha acontecido antes lá? Ia rever José. Os irmãos estavam lá no interior do coração. Os irmãos estavam despedaçados, porque imagina você viver durante 25 anos com uma mentira, vendo o pai lá chorando, triste, sabendo que o pai estava triste, chorando por causa da mentira dos irmãos, um olhando para o outro e lembrando: olha, o nosso pai está dessa maneira aí porque nós mentimos para ele. Só que agora chegou a hora da verdade. Agora José se revelou para nós, e agora a gente vai ter que falar para o pai que José está vivo, e agora a gente vai voltar para o Egito. Houve uma união. O final do livro de Êxodo mostra uma restauração da família, uma restauração entre Jacó e os irmãos, os filhos, os irmãos entre si e o irmão José. E agora esse reencontro vai acontecer. Na verdade, esse reencontro ocorre, e é nesse contexto que você tem que entrar no livro de Êxodo. Então, são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó. Esse com aqui que Moisés coloca, ele quer que você lembre de toda essa história que aconteceu ali no final. Mas como é que termina o livro de Gênesis? Com a morte de José e com 3, 4 gerações para frente, quase 100 anos para frente, 130 anos para frente. E aí diz assim: José morreu, e na morte de José ele diz assim: ó, vocês vão me colocar aqui no Egito, mas não se esqueçam de uma coisa: vai se levantar um libertador. Então vocês vão pegar os meus ossos, vão tirar do Egito e vão me levar para a terra prometida que Deus deu. Isso é um outro sermão que a gente tem que fazer, mas é algo que você não pode esquecer. Israel aqui perdeu, Israel como povo perdeu a essência de Jacó e José. Qual é a essência?
a essência é que nós não pertencemos ao Egito, nós não pertencemos a esse mundo. Eles se acostumaram com esse mundo, eles se acomodaram ao Egito, porque afinal de contas, lembre-se da história ali do contexto. Eles pegaram o melhor da terra do Egito. Eles não pagavam imposto. Já pensou você morar num local que você não paga imposto, Douglas? É uma bênção, né? Paraíso. Um local que você não paga imposto. Um local que você não se preocupa com segurança. Um local que você não vai ser incomodado por ninguém. Você vai prosperar e se multiplicar lá. É a terra de Gósen. Lembre-se o contexto. 7 anos de miséria. José fez as pessoas venderem as propriedades. José fez, aí por causa da fome, as pessoas venderam os animais, a terra, e por fim venderam eles mesmos. E aonde estava Jacó e o seu povo em toda essa história aí? Lá em Canaã. Em outras palavras, Jacó nunca se vendeu, nunca precisou vender os animais, nunca vendeu terra nenhuma, apesar que não tinha muita terra, quase nada. Mas quando vai para o Egito, o que esse povo recebe? Terra e 100% de livre de imposto. Crescem, se multiplicam muito nessa terra. Porém, vai chegar um momento que sobe no poder outra pessoa. E eu estou contando a história para a gente chegar aqui. Eu já falei os versos 4, 5, 6 e 7. E aí diz aqui, entre mentes, verso 8: se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Essa palavra aqui, levantou, se levantou, no hebraico tem o sentido de, não que tomou por descendência, sabe? Morreu o pai, veio o filho. Quando coloca que se levantou, a ideia na Bíblia é, tomou poder com guerra. É interessante que você, estudando a questão arqueológica, o que você descreve, o que você descobre lá? Os arqueólogos descobriram que, mais ou menos ali, no século 18 a.C., 1700, 1600, você vai encontrar que os Ixos, é um povo Ixo, eles dominavam aquela região do Egito, e de repente houve uma rebelião dos egípcios. Os Ixos eram de origem semita, que é a mesma origem dos hebreus. Por isso que José é convidado a ser governador, porque ele era mesma origem cultural, semita. Só que os egípcios, num determinado momento da história, se rebelam, fazem uma guerra contra os Ixos, e entra então no poder a 18ª dinastia dos faraós. Por que eu estou dando essa informação histórica para vocês? Porque a maioria das pessoas acreditam que o faraó do Êxodo foi Ramsés II, e não foi ele. Não foi Ramsés II. Está antes dele, 200 anos antes. Então, quando teve essa rebelião dos egípcios contra os Ixos, os egípcios tomaram o poder. Por que eu estou dando essa informação aí? Talvez tenha alguém que fale assim, será que a Bíblia é verdade mesmo? Ou será que é uma historinha inventada por pessoas aí? Tem informação arqueológica sobre a história. Tem informação que confirma a história. Sobe então a 18ª dinastia egípcia no poder. Quando eles sobem no poder, logicamente que todo o povo de origem semita agora vai passar por um tipo de pressão cultural, um tipo de perseguição política. Note, gente, que o que eu estou conversando com vocês aqui, quando a gente vai para a Bíblia, a gente pensa muito em questões espirituais. Eu estou trazendo aqui para questões mais reais. Eu gostaria que você mentalmente entrasse na história, imaginasse a história, entendesse como uma mudança de governo. Estava uma pessoa governando, de repente entrou uma outra pessoa governando. E quando essa outra pessoa entrou no governo,
tinha um povo que estava numa determinada região do país lá, que aquele povo estava crescendo, que aquele povo era próspero, era rico, tinha muita gente, muito gado, prosperidade, numa terra boa de se plantar ali, que é não é nascente, eu esqueci o nome, nascente e o quê? Qual é o oposto de nascente? Poente? É onde o rio Nilo ali, o delta do Nilo desaguava ali, uma região muito fértil para plantar, para colher e tal. E aí aquele povo próspero, rico, crescido ali, estruturado, aí entra um outro governante que olha com aquilo ali com maus olhos. Fala assim, ó, esse povo aqui está muito próspero, muito rico, está muito abençoado. E aí o que ele vai passar a fazer? Aí começam os estágios da escravidão. Da prosperidade para a escravidão, da escravidão para a libertação. O verso 9 diz assim: ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, verso 9, capítulo 1, é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Quando a gente lê aqui no português, a gente já lembra do filme, né, de desenho e tal, e pensa que aqui já é escravidão. Aqui não é escravidão, e o termo aqui é: coloquemos sobre eles fiscais de impostos para os afligirem com suas cargas. Aqui você tem que pensar, termo técnico aí, cargas tributárias. Então qual foi a primeira fase de perseguição? Tributo. Você não está pagando nada? Agora você vai pagar, e vai pagar bastante. Então a primeira fase de perseguição sobre o povo de Deus foi a questão de tributos. Deixa eu fazer um paralelo histórico. Você sabe que eu fico muito impressionado quando eu entro na internet nos dias atuais e vejo um grande movimento, principalmente por parte de ateus, onde eles viram e falam assim, ó, nós temos que taxar igrejas. As igrejas têm que pagar impostos, não sei o quê. É o mesmo espírito, é a mesma ideia, não vai parar aí. Toda essa discussão que você vê aí, quando você vê na internet essa discussão surgindo, olha, os templos e as igrejas têm que pagar impostos, não sei o quê, é a mesma ideia, é o mesmo espírito por trás. Começa a discussão parecendo que é uma discussão simples tributária, de imposto, questão de Estado, mas as questões vão mais além. A questão sempre vai prosseguir. Foi assim, por exemplo, na Alemanha com Hitler. A primeira coisa que o Hitler fez foi a questão de tributação especial para um povo específico. Pegar, confiscar bens, pegar riqueza. Não, esse povo tem que pagar mais. Esse povo vai ter que dar a riqueza deles. Começou dessa maneira. E aí foi prosseguindo. O espírito de perseguição é sempre o mesmo. A ideia é sempre a mesma. E sempre vai por questões políticas, econômicas. Está entendendo? A questão religiosa, ela fica oculta. É lógico que a perseguição é religiosa, mas ela é oculta. O assunto fica oculto. É tratado de maneira cotidiana, do dia a dia. Verso 11 já li, verso 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam. Então a ideia aqui não é só crescimento populacional, é crescimento de riqueza. Quanto mais cobrava-se imposto, quanto mais queriam colocar cargas tributárias, mais a riqueza aparecia para eles. Eles se multiplicavam em questão de riqueza também. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, agora verso 13 aparece a segunda fase da perseguição, com tirania. O termo aí, agora sim começa a escravidão.
Esse termo aqui, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, agora aqui vai para uma segunda fase. A primeira fase foi cobrar e taxar com impostos. Eles viram que com cargas tributárias não deu certo. Aumentar os impostos dessas pessoas não deram certo. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos confiscar todos os bens deles. Aí tira-se a riqueza e leva-se a estado de escravidão. E agora sim começa o estado de escravidão, que vai durar em uns 130. Existem discussões de 130 a 180 anos. Algumas pessoas falam que foi 80 anos. Mas é isso aí, de 80, desde o mais conservador nas datas, de 80 anos até 130, 160 anos de escravidão. E essa escravidão ela é gradativa, viu? Vai aumentando a rigidez da escravidão. Perceba que é movimento político, você está entendendo aí? O relato bíblico é questão política. Vai aumentando as questões tributárias, tomam os seus bens e agora a gente escraviza. E lhe fizeram amagar com vida dura, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania eu servi. E agora dos versos 15 a 22, eu não vou ficar lendo muito, esmiuçando muito, porque eu quero chegar até o final aqui do tema. Dos versos 15 vai chegar na terceira fase de perseguição, que é a fase mais terrível de todas, que é a fase do genocídio. Então eu confisco bem, eu primeiro coloco cargas tributárias. Não deu certo cargas tributárias, eu tomo as posses, eu como o Estado tomo as posses. Depois de tomar as posses e vejo que ainda esse povo continua a se multiplicar, esse povo ainda continua forte, perseverante a cultura, então agora resta a minha última fase, que é matar a próxima geração. Então eu pratico o genocídio. Todos os regimes ditatoriais seguem essa cartilha até hoje. Até hoje. Primeiro cobra-se imposto de um grupo específico. Se não der certo, eu tomo os bens. E se esse povo continua ainda resistindo, então eu parto para a matança. Aí eu mato. Porque aí eu revelo quem eu sou. Revelo quem eu sou. Ok, entramos no capítulo 2. Esse aqui é o relato da escravidão. Agora vamos começar para a libertação. Sabe o que é bonito do capítulo 2? Todo o texto do capítulo 2 vai evocar a criação. Então entenda assim, nesse contexto de caos, e aqui evoca-se Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia um abismo sobre a face da terra, um caos. Parece que Deus está ausente, lá em Gênesis da criação. Parece que Deus está ausente desse momento aqui, da prosperidade até a escravidão, até o genocídio. Parece que Deus está ausente. Quando a gente passa por aflição, por lutas, parece que Deus está ausente. No meio do nosso caos, parece que Deus está longe. E aqui no capítulo 2 mostra criação. Deus vai criar agora algo novo. Aonde que aparece essa questão de criação? Versos 1 e 2 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso. Eu não sei se alguém tem tradução aí, era bom. A palavrinha era formoso aqui é uma palavra específica que Moisés repete no final de cada dia lá no relato da criação. Houve tarde, de manhã o primeiro dia, e viu Deus que ele havia feito era o quê? Bom, era bom, era bom, era bom, era perfeito. Essa criança que nasceu, Deus olhou para ela e falou: é ela, vai ser ela, essa criança. Descendente de Levi, né? Se você lembrar da história de Levi, quem que foi Levi?
que Levi fez? Não, isso aí está para o futuro. Levi matou uma tribo inteira lá, não matou? Levi matou, junto com Simeão, matou uma tribo inteira lá, quando estupraram a irmã, por vingança. O que Moisés vai fazer logo ali na fase inicial adulta dele? Ele vai matar um egípcio. Ele personifica a descendência. Ele vai personificar a descendência. Depois, quando ele está lá no deserto de Midian e as pastoras cuidando do rebanho, mulher já trabalhava na Bíblia. A Bíblia nunca foi machista, viu? Você já ouviu que falando que Bíblia é machista é quem não leu Bíblia que fala isso. As mulheres trabalhando lá, cuidando dos rebanhos, vêm uns homens e querem tomar água do poço lá, e Moisés faz o quê? Ele entra lá para resolver o problema. Ele tem esse temperamento de justiça. Temperamento, uma personalidade de justiça. E aqui é um ponto que a gente pode tirar um ensinamento espiritual aqui. Lembre-se, Deus está criando o seu povo. O seu povo, o povo de Deus, vai carregar o nome dele. E onde Deus cria o seu povo que carrega o nome dele, não dá para ter rebelião. Não dá para ter discussão. Começa aí. E é por isso que esse relato que é meio desconexo, porque se você ler Êxodo 1, 2, 3, gente, parece que esse relato aqui é meio desconexo da história principal. Mas tem todo sentido, porque está falando de povo, e no meio do povo de Deus não tem como ter essa questão de rixa e divisão e discussão. Veja que Moisés, ele não toma partido dos dois hebreus, ele vai o quê? O Messias vai unir o povo. Na segunda discussão que é apresentada entre um hebreu e um egípcio, o que acontece com o egípcio? Ele morre. Só que quando Moisés mata o egípcio, o que acontece? O hebreu que foi salvo por Moisés espalha para as pessoas que Moisés matou o egípcio. Ou seja, Moisés livrou o camarada da morte, mas o camarada que foi liberto da morte vai se tornar o acusador do libertador. O que acontece com Jesus lá na libertação? Veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu e levou-o para a morte. Levou-o para a morte. Ok. Agora a gente entra no clímax. Descorrido muitos dias, versos 23 e 24. Passado muitos dias, morreu o rei do Egito, aquele rei que queria matar Moisés. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esse já é um texto muito bonito que vai apresentar agora esse Deus que ele é transcendente, que ele está lá no céu, que ele cria todas as coisas e domina todas as coisas, mas ao mesmo tempo é esse Deus que ouve, sente, porque a ideia aqui é sentir, é mais do que ouvir. Deus não só está ouvindo o clamor do seu povo, mas Deus está sentindo a dor dele. Sentindo a dor. Então ele vem ao encontro desse povo. Logicamente que não é você que busca Deus, mas é Deus que te busca nesse contexto. Como diz Abraham Joshua Heschel, que é um filósofo, escritor americano, viveu na América há muitos anos, onde ele escreve Deus em busca do homem, ele tem um livro, e o homem em busca de Deus, um outro livro, mas ele toca no mesmo assunto. É Deus que vai em tua busca, não é você que busca Ele. Mesmo nesse processo de você buscar a Deus, tem o próprio Deus fazendo com que você o busque. Então é Deus que está te buscando, na verdade. Agora, entra na história. Imagina essa história aqui. Onde que o povo estava? No Egito. O que estava acontecendo com o povo? Uma escravidão horrível.
falta de alimento, falta de água, muito trabalho pesado, debaixo de um sol escaldante. E onde Deus está nessa história? Conversando com um homem há dias e dias de jornada, distante. Você está entendendo? É como se nós fôssemos escravos aqui em São Paulo e Deus está conversando com um camarada lá na Austrália. E ele vai conversar com aquele camarada na Austrália. Fala assim: olha, tem um povo lá. E eu tenho ouvido o clamor deles, ouvido o gemido deles. Isso é outra coisa interessante, que a cena do texto, o filme, né? O modo como é apresentado o filme. Nós estamos aqui, parecemos que estamos abandonados, parece que Deus não ouve o nosso clamor, não ouve o nosso gemido, não percebe. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando a libertação lá. Ele não está inativo, Ele está ativo, cuidando da libertação. Percebe? Questão de distância, de tempo, nada é impossível a Ele. Nada é impossível a Ele. Ele ouve esse clamor, Ele ouve esse gemido, e aí Ele vai agir. Quando Ele vai conversar com Moisés, você conhece a história. Eu vou pulando aqui, tá? Você lê o capítulo 3 em casa depois. Eu vou só falar os destaques do texto. E aí, quando Deus está ouvindo esse clamor, Deus está acompanhando a situação do seu povo e tal, então Ele vai agora se revelar a Moisés, o libertador. Quando Deus Ele vai se revelar a Moisés, ao libertador, existe um comentário rabínico muito bonito, que Ele não escolhe, eu já comentei em sermões aqui no Limão, Ele não escolhe, Deus não escolhe se revelar por meio de uma grande árvore, de uma frondosa e bonita árvore. Deus se revela para Moisés através do quê? Tem uma palavra aí, sarça, né? Mas o que é sarça? Pequeno arbusto, sabe? Essa que é a questão, viu? Os desenhos e os filmes mostram os arbustos e aí ficou na nossa cabeça, né? Mas sarça, gente, a palavra sarça, ela significa espinheiro. Espinheiro. E esse espinheiro, ele está o quê? Pegando fogo. Você já jogou espinheiro em fogo? Já teve essa experiência? O que ele faz? Pequenas explosões. Então você tem que perceber essa cena, você tem que imaginar essa cena aí. Quando Moisés ele olha para aquela cena, ele vê um espinheiro em chamas, e esse espinheiro em chamas começa o quê? A pipocar. Não é só a cena que impressiona ele. Espinheiro pega fogo rápido ou lentamente? Rápido. Percebe? Consegue vivenciar a cena aí? Consegue imaginar a cena? Consegue ouvir o barulho do estalado aí? Moisés está ouvindo o barulho do estalado, está vendo esse espinheiro pegando fogo, e isso causa um impacto tremendo nele. Ao ponto dele falar assim: eu preciso ver de perto esse negócio aí, que eu nunca vi um negócio desse. Eu vou além do texto aqui na minha imaginação, viu? Me dei uma essência. Eu creio até que o espinheiro era seco até, por estar num contexto de deserto e montanha. E aí Moisés se aproxima. Só que o texto bíblico diz assim: então o anjo do Senhor falou a Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Quando Deus se revela para a humanidade, Ele não pode manifestar toda a divindade dele, porque se Ele manifestasse toda a divindade dele para se revelar para nós, nós não suportaríamos. Moisés, até certa altura da vida dele, pediu isso para Deus: Senhor, eu tenho conversado contigo, mas eu queria ver você, porque existia uma nuvem que envolvia os dois na conversa, e essa nuvem impedia que Moisés visse Deus. A conversa era face a face, mas tinha uma neblina. Mas chegou um momento da vida de Moisés que ele falou assim: Senhor, eu quero ver, eu posso ver você? Ele falou: Moisés, não dá.
Se você me ver face a face, você vai ser consumido. Então eu vou fazer o seguinte: você vai se encostar aqui num vão dessa rocha e eu vou passar e você vai ver de relance. Você vai ver meu perfil. E quando Deus fez isso, deu até terremoto lá, aquela hora lá. Então Deus, quando vai se revelar para a humanidade, Ele adquire aspectos físicos diferentes da essência dele, não porque Ele não pode, Ele pode, mas nós não podemos. Então o que você percebe nessa revelação que Deus tem para com Moisés, algo muito bonito, porque o texto dá essa ideia. Primeiro o anjo do Senhor fala para ele vê, aliás, ao contrário, primeiro ele vê a sarça, o anjo do Senhor, e por fim fala: Deus, o terreno que você está pisando é santo. Os comentaristas dizem o seguinte: na revelação, no relacionamento de Deus para com o ser humano, Ele não manifesta toda a glória dele de maneira direta. Ele sempre vai se personificar em algo ou em alguém. Então ele começa como anjo do Senhor, ele usa sarça ardente, mas ele se revela como o Senhor. Passa a conversar com Moisés. Você conhece a história? Deus fala: olha, chegou a hora de você libertar esse povo, o seu povo, Moisés, e eu quero que você seja o libertador. Moisés começa a dar umas desculpas lá. A primeira desculpa que Moisés dá mas quem é o Senhor? Eu vou lá falar com eles, tudo bem, mas e se eles me perguntarem quem é o Senhor, eu vou responder o que para eles? Moisés não conhecia Deus? O povo não conhecia Deus? Que pergunta é essa que Moisés está fazendo? É uma pergunta muito profunda. Até então, Deus foi apresentado em Gênesis sobre 3 nomes. Ele é apresentado por Adonai, que são as 4 letras impronunciáveis. E essa figura de 4 letras impronunciáveis, Adonai, tem ligação bíblica com misericórdia e clemência. Toda vez que Deus se manifesta, Ele se manifesta como misericordioso e clemente. É apresentado também na Bíblia até aqui como Elohim, uma outra palavra utilizada. Toda vez que aparece a presença de Deus na figura do Elohim, o mesmo Deus, viu gente? É questão de ação ali, atitude. Ele aparece carregado com a atitude de juízo, justiça. E aparece também muito na vida principalmente de Abraão, como Shaddai, o Deus dos milagres, o Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés faz essa pergunta: quem é? Quem é esse que vai se manifestar? Quem é esse que... O que eu respondo para as pessoas? Moisés estava querendo uma especificidade aí. O Senhor vai se apresentar como? E aí Deus dá uma resposta incrível. Moisés, você vai falar para o povo. Qual é a resposta que Deus dá? Eu sou o que sou. Essa é a tradução. Mas no hebraico não existe presente do verbo ser. Não existe presente do verbo ser. Então Deus não falou eu sou o que sou. Deus falou eu serei o que serei. E existe uma total diferença sobre isso. Eu serei o que serei. Vai lá Moisés e fala para esse povo: eu serei, enviou-me a vocês. A questão do futuro, eu serei, o que serei, envolve 2 explicações. A primeira é a questão da eternidade do poder dele. Não existe outro além dele. Ele é o eterno, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eterno, não existe outro, nem tem possibilidade de existência de outro. Eu serei, é só ele é o futuro. Não existe futuro sem ele. Também não existe
presente nem passado. Essa é uma explicação. Mas dentro do contexto maior desse trecho, tem algo que você não pode esquecer. O que Deus está constituindo aí? O povo. E na constituição do seu povo, como é que ele se apresenta para Moisés? Eu serei. Isso é muito bonito do texto. Eu serei, porque eu estou instituindo um povo. E aí isso vai acompanhar dentro da maior evocação, que é o Shema Israel. Ouve, ó Senhor, nosso Senhor é o único Senhor. E aí essa frase, ouve, ó Senhor, nosso Senhor é o único Senhor, vai acompanhar os profetas, onde toda vez que vai falar do novo céu e da nova terra, da era messiânica definitiva que nós estamos esperando, diz assim: naquele dia o Senhor será um e o seu povo será um. Você vai encontrar muito essa frase. Naquele dia o Senhor será Echad, um, e o seu povo será um. Eu serei, me enviou a vocês. O que Deus está falando aqui? Gente, não pensa só em questões religiosas, tá? É isso que eu estou conversando com você. Deus está estabelecendo definitivamente um povo nessa terra aqui, nessa terra física, onde você trabalha, onde você come, onde você bebe, onde você se veste, onde você deita, dorme, acorda. Está entendendo? E Deus se apresenta para Moisés falando: eu serei. Aí o que acontece? Moisés continua com as desculpas dele lá. Não, Senhor, mas Senhor, eu não consigo nem, eu tenho a boca pesada, eu não consigo falar direito, já estou há 40 anos aqui, já esqueci o egípcio e tal. Deus veio e falou: Moisés, quem criou a boca? Não, Senhor, mas eles não vão me ouvir e tal. Aí Deus, é interessante, Deus fala para Moisés assim: Moisés, o que você tem na sua mão aí? Uma vara. Joga no chão essa vara, Moisés. Quando ele joga a vara, ela se transforma no quê? Numa serpente. E aí Moisés pega na vara, ela se torna vara de novo. Depois Deus fala um segundo sinal para ele, porque Moisés continua insistindo, fala: Moisés, coloca a mão no teu peito. Quando ele tira a mão volta o quê? Você lembra? Leprosa. E ele coloca a mão no peito de novo e ela volta ao normal. Mão no peito. Vamos pensar lá nos sacerdotes lá na frente. Quando o sumo sacerdócio é instituído no povo, ele carrega um peitoral com as 12 pedras, com os nomes das tribos de Israel no seu peito, no peito. Por que a mão de Moisés fica leprosa e por que a mão de Moisés volta a ficar sadia quando ele vai para o peito? Quando você vai no livro de Números, que aparece a questão da introdução da maldição da lepra, você vai perceber que lepra é uma palavra que está ligada muito mais ao lado espiritual do que a questão física. E a questão básica da lepra, como é que aparece a primeira cena de lepra na história do Pentateuco? Vocês lembram a primeira história de lepra que é apresentada na... Miriam e Arão ficaram leprosos por quê? Falaram mal de Moisés. Agora você vai entendendo que aquela historinha dos dois hebreus que estavam brigando lá tem um sentido mais profundo para Deus. Os dois hebreus que estavam brigando e Moisés foi apaziguar a briga deles, lá na frente Deus vai apresentar como um sinal: olha, encosta sua mão no peito, Moisés, e vai sair leprosa, volta, coloca a mão no peito, vai se tornar sadia. Depois aparece a questão da lepra com Moisés, Miriam e Arão falando mal da esposa de Moisés e de Moisés. Você está entendendo aqui o que a Bíblia está nos ensinando? Deus está estabelecendo o seu povo. O seu povo tem íntima e profunda intimidade com o Eterno. Na verdade, o Eterno, ele é representado nessa terra pelo seu próprio povo. Essa é a ideia.
Portanto, quando você falar mal desse povo, você é um leproso. O que o Messias, o que Jesus disse em certa altura do ministério dele? Ai daqueles que fizerem um mal para um destes meus pequeninos. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do mar do que se encontrar comigo lá naquele dia. Ele está se apresentando aqui como Shaddai. Ele está se apresentando como Elohim. Justiça, juízo. João 8,58 diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Vai muito além. Esse Deus que se identifica, esse Deus que ouve, esse Deus que passa a ser parte integrante do seu povo. Isso é um outro sermão, não é o tema de hoje. A encarnação. Olha só que, e vamos continuar aqui para caminhar para o final agora. Capítulo 3, versos 7 e 8, na minha opinião é o ápice dos ápices, junto com o nome, né? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Isso é muito bonito, verso 8. Por isso desci. Na verdade aqui a progressão do texto, não sei se você percebe aqui: vi a aflição, ouvi, conheço, agora eu desço. E quando ele desce para quê? Verso 8: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla. Eu não vou esgotar os assuntos aqui, vai ter mais coisa para falar para outras oportunidades. A libertação que Deus quer fazer é muito mais profunda do que uma libertação de impulso, uma libertação física, de questão de escravidão, de chicote e tal, de uma libertação até de genocídio. A libertação que Deus quer fazer maior entre o seu povo é essa consciência de unidade que nós temos que ter. A força do povo de Deus nessa terra está na unidade. Esse foi o discurso do Messias em João 14, 15, 16, onde ele começa a dizer lá: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, creio em Deus, creio também em mim, eu vou para lá preparar os lugares, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei a fim de que vocês estejam onde eu estou. Unidade. Só que você continua lendo o livro, o capítulo, e lá diz assim: vocês são moradas, e eu preciso preparar vocês, porque o Espírito vai descer, porque eu, o Messias, e meu Pai vai enviar o Espírito, o Rahakodesh, o Espírito de Deus, e ele vai habitar em você, e você vai ser morada de Deus, porque Deus quer descer aqui. Ele quer descer aqui a fim de te levar para um lugar mais alto. Você está entendendo? Levar para uma terra prometida. Essa transformação começa agora. Essa transformação começa hoje. Essa transformação começa 25 de janeiro, se você aceitar. Mas essa transformação começa aqui dentro. Começa aqui dentro. Mas ela se manifesta, nunca se esqueça disso. Porque hoje Satanás ele foi muito astuto na questão religiosa, no discurso religioso, onde as pessoas buscam transformações egoístas do seu relacionamento com Deus, achando que está tudo certo, mas o verdadeiro crente, povo de Deus, ele se manifesta no meio do povo, principalmente no meio da igreja, do seu povo. Está entendendo? Da comunidade, da Kehilá, comunidade.
E assim que o texto começa lá do Messias, veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio nesse intuito de concluir esse plano, e ele está concluindo na verdade, mas o seu próprio povo, parte dele, né? Lógico, parte não aceitou, mas ele continua o trabalho. Ele continua o trabalho e vai mais, a profecia diz que ele vai se alegrar com o resultado da sua obra, porque ele vai ver essa multidão, vai existir essa multidão. Por quê? Porque ele será, sabe, aquilo que ele falou para Abraão, de você, Abraão, vou fazer uma grande multidão, ele vai cumprir, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas você conseguiu entender a mensagem dessa manhã aqui? Deus trabalha em comunidade, em povo. E é no meio do seu povo que ele é manifestado para o mundo. Para o mundo. A igreja do Limão, quando permanece unida, faz planos unidos e progride de maneira unida, é ali que você manifesta o eterno para as pessoas. Porque pensa assim, Deus ele é tão poderoso, ele tem tantas características, tantas qualidades, ele é infinito. Como é que eu, Alexandre, sozinho, vou manifestar esse Deus com tantas características, com tantas qualidades, sendo eu, sozinho? E é isso que ele está criando no Êxodo aí. É isso que ele está criando no Êxodo. Então, devemos orar uns pelos outros. Devemos entender que sim, haverá perseguições. Ao longo da história, sempre houve perseguições. Mas quão confortante saber que no meio de uma perseguição, no meio de uma aflição, eu posso contar com um irmão, com um amigo, com uma pessoa que está do meu lado, que muitas vezes até está compartilhando a perseguição, a dor, o sofrimento. E é nessa comunidade de amor que o Eterno se manifesta. Todos saberão que eu sou. E Deus precisa de um povo humilde, não de um povo poderoso.